a mesma contribuição, mas o mundo real não funciona bem assim. O italiano economista, cientista político e sociólogo Vilfredo Frederico Damaso Pareto um dia observou que, em seu jardim, 20% das vagens continham 80% das ervilhas saudáveis. Essa observação o levou a pensar sobre uma distribuição de probabilidade desigual. Depois disso, Pareto mostrou que aproximadamente 80% das terras na Itália pertenciam a 20% da população. Ele também investigou em um mundo perfeito, tudo aconteceria na mesma proporção. Cada trabalhador produziria a mesma quantia. Todas as tarefas ofereceriam a mesma contribuição. Mas o mundo real não funciona bem assim. O italiano economista, cientista político e sociólogo Vilfredo Frederico Damaso Pareto um dia observou que, em seu jardim, 20% das vagens continham 80% das ervilhas saudáveis. Essa observação o levou a pensar sobre uma distribuição de probabilidade desigual. Depois disso, Pareto mostrou que aproximadamente 80% das terras na Itália pertenciam a 20% da população. Ele também investigou diferentes indústrias e descobriu que 80% da produção normalmente vinham de apenas 20% das empresas. Em 1941, o gestor de qualidade Joseph Moses Juran encontrou um padrão semelhante ao encontrado por Pareto na distribuição dos tipos de defeitos de certo produto. Após diversas análises, ele chegou à conclusão de que 80% dos problemas de qualidade de uma peça são causados por 20% dos tipos de defeitos. Da relação entre esses dois trabalhos foi criado o conceito de Pareto, também conhecido como a regra do 80-20, que afirma que, de forma geral, 80% dos resultados vem de 20% das ações realizadas. Este princípio pode ser observado no seu dia a dia, por exemplo, 20% da sua casa é onde você fica 80% do seu tempo. 20% dos clientes criam 80% da receita de uma empresa. 20% dos seus aplicativos são responsáveis por 80% do seu tempo no smartphone. 20% do seu tempo é responsável por 80% das atividades mais importantes. O princípio de Pareto é uma ferramenta muito útil e simples para você priorizar e gerenciar suas tarefas que realmente fazem a diferença. Eu fiz uma planilha no Excel para que você possa aplicar o Pareto para gerenciar as suas tarefas. Você pode baixá-la no link na descrição do vídeo. Eu quero ressaltar aqui que, como na vida real nada é exato, não precisa ser exatamente 20% ou 80%, pode ser aproximado. Vamos ver um exemplo. Digamos que você queira analisar o tempo gasto em atividades não produtivas para poder aumentar as horas disponíveis em seu dia. As atividades analisadas poderiam ser tempo gasto fazendo almoço, lavando roupas, no deslocamento de ida e volta ao serviço, respondendo e-mails, nas redes sociais e websites, Facebook, WhatsApp, Instagram. Segundo uma pesquisa realizada, nós brasileiros passamos 220 minutos em redes sociais. Também na Netflix, indo ao mercado e por aí vai. Você precisa quantificar o que está analisando, neste caso seria o tempo. Inserindo esses dados na planilha que disponibilizei para vocês, temos um gráfico de colunas indicando individualmente a contribuição de cada atividade cadastrada, sendo que os valores devem estar alinhados da esquerda para a direita, do maior para o menor valor. Há também uma linha mostrando o acumulado desta contribuição. O que devemos analisar aqui é o ponto em que esta linha se aproxima dos 80%. Deste ponto para a esquerda estão as poucas atividades, em torno de 20%, que contribuem com cerca de 80% do resultado. É nelas que você deve focar os seus esforços para melhorar. Podemos ver que a Netflix ocupa um tempo considerável. Poderia pensar em olhar meio episódio de um seriado a cada dia, ao invés de um inteiro. O almoço também é uma atividade que ocupa bastante nosso tempo. Poderíamos pensar em almoçar fora ou encomendar uma marmita. Outra atividade que ocupa bastante o nosso tempo é o deslocamento de ida e volta ao serviço. Uma ação em cima disso seria considerar se mudar para um local mais próximo do serviço, ou negociar com a empresa para trabalhar alguns dias de casa. Mas, pelo que podemos perceber pelo gráfico, o que mais ocupa o nosso tempo de forma não produtiva são as redes sociais e os websites. Seria interessante agora aplicar novamente o Pareto para identificar quais dessas redes sociais mais ocupam o nosso tempo. Considerando a média nacional, o YouTube e o Facebook ocupam a maior parte do nosso tempo.
Aqui podemos ver o quanto é importante assistir conteúdo que te agregue valor no YouTube. Dessa forma, você está crescendo pessoalmente e não simplesmente gastando seu escasso tempo. Este foi apenas um exemplo aplicado em sua vida pessoal com o objetivo de otimizar o seu tempo do dia, mas a ferramenta pode ser aplicada em uma enorme gama de objetivos. Por exemplo, se você é proprietário de uma pequena empresa e vê que apenas 20% de seus clientes contribuem com 80% da receita, concentre-se em satisfazer esses clientes. A ideia aqui é que você deve concentrar seus esforços nos 20% que fazem diferença, ao invés dos 80% que não acrescentam muito. Se as atividades desses 80% forem importantes, você pode delegá-las para outra pessoa, como por exemplo pagar a conta da internet. Se além de não acrescentar muito, elas também não são importantes, você pode simplesmente descartá-las. Vamos a mais alguns exemplos. Ao invés de gastar 3 horas para ler 3 artigos a fundo, gaste 5 minutos olhando rapidamente 12 artigos, e depois passe 1 hora em cada um dos 2 melhores. Se você tem 5 horas para elaborar um projeto para apresentar a um cliente, ao invés de passar as 5 horas elaborando o melhor projeto que você conseguir, faça 5 projetos de 1 hora cada. Eles terão menor qualidade, claro, mas o seu cliente terá muito mais opções de escolha. Se o seu cliente não souber muito bem o que quer, faz muito mais sentido apresentar diversas ideias e depois trabalhar mais a fundo nos detalhes. Como Eric Ries afirma no livro Startup Enxuta, você obtém muito mais resultado produzindo e lançando ao mercado um produto mínimo que funcione, para depois ir fazendo ajustes conforme o retorno do cliente, do que passar meses elaborando o melhor produto, que poderá ser recusado pelo mercado. Outro exemplo, se você está estudando para um concurso ou prova, gaste em torno de 15 a 20% do tempo analisando quais são os conteúdos mais importantes, e 80 a 85% do tempo estudando. Se você vende algum produto, foque nos 20% que provavelmente oferecem 80% do faturamento. Utilize a planilha que eu fiz no Excel para aplicar o Pareto para gerenciar as suas tarefas. Você pode baixá-la no link na descrição do vídeo. Você precisa pensar bem nas atividades que precisa realizar e qual é a contribuição que ela trará. Lembre-se, concentre seus esforços nos 20% que trarão 80% do resultado. E se você acha que este vídeo pertence aos 20% dos vídeos úteis do YouTube, curta e inscreva-se no canal, temos vídeos semanais. Clique também no sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E não esqueça de compartilhar com seus amigos, o nosso país precisa mais de ciência. Até a próxima!